Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite aí para você que está em Lisboa, para você que está aqui no Brasil. Agora aqui no Brasil, 18 horas e 17 minutos. Aí em Lisboa, 21 horas e 17 minutos. E também boa noite aí para o pessoal de Caeté. Bom, eu sou a Adriana Macedo e é com muita alegria que eu estou aqui para mais uma live, aqui no meu canal Reiki para Todos. Hoje é o nosso 17º episódio aí da nossa série, os profissionais da saúde e as PICs, né? E a nossa live, ela estava prevista para 18 horas, mas tivemos aí um pequeno imprevisto. Então, já peço aqui desculpas a vocês e já compartilhem aí o link, já convidem os amigos, porque a live de hoje está imperdível. Hoje eu tenho uma convidada, melhor, tenho convidados aqui especiais. A minha live vai ser com a Marbrisa Oliveira. A Marbrisa é psicóloga clínica há 35 anos. Ela também é hipnoterapeuta, terapeuta regressiva, mentora dos agentes ativos da felicidade, também supervisoras aí em cursos, né, para psicólogos, médicos e terapeutas. Também embaixadora do prêmio Tânia Tomé, né, o prêmio Obama, embaixadora dos povos indígenas da África e da Europa. E a Marbrisa é uma pessoa, assim, querida. Hoje ela vai contar um pouco da experiência dela com as práticas integrativas aí na sua jornada. Ela está em Lisboa agora e é com muita alegria, né, que eu a recebo aqui nessa live. Ela e o nosso querido também, Gustavo Pinheiro, jornalista aí do PGP. Então, gratidão aí os dois por aceitar, né, participar aí dessa live para contar aí um pouquinho da experiência. A Marbrisa vai ficar até o final comigo aqui, né, contando a experiência dela com as PICs, falando como que tá isso em Portugal, como que tudo isso aí entrou na vida dela, e só tenho aí gratidão infinita. E o Gustavo vai dar aí uma boa noite especial pra gente. Então é isso, convido aqui os meus dois queridos, né, para dividir aí a live comigo, Marbrisa e Gustavo. Olá, sejam bem-vindos! Vocês estão me ouvindo? Noite. Boa noite. Eu estou ouvindo bem baixinho. Estão me ouvindo? Marbrisa? Está me ouvindo? Ai, oi, Adriana, boa noite, estou te ouvindo. Marbrisa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Caeté. Boa noite, Gustavo. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Bom, então, já estão aqui os convidados, né? Eu vou pedir para o Gustavo dar o boa noite dele, o recadinho dele, e aí, em seguida, eu continuo aqui com a Marbrisa nesse bate-papo. Adriana Macedo, boa noite para você aí em São Paulo. Marbrisa Oliveira, boa noite para você aí em Portugal. Meu muito boa noite para você que está acompanhando esta transmissão especial ao vivo, tanto no canal da Adriana Macedo quanto no programa PGP, no pool. É muito bacana poder estar aqui, Adriana. Adriana, a Marbrisa Oliveira é alguém por quem eu tenho uma admiração muito grande. A Marbrisa é parceira do meu programa, é comentarista fixa e da Europa sempre traz boas notícias, boas reflexões, convida o público a pensar, a refletir e sempre ir adiante, crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, ter mais tolerância, mais respeito, mais resiliência, enfim, a Marbrisa é um orgulho para Caeté, para Minas, para o Brasil e também para o mundo inteiro. E é um prazer estar aqui, Adriana, porque falar de saúde, qualidade de vida, bem-estar, primeiro que é um papo para vocês duas especialistas, né? Eu estou aqui para poder apoiar esta iniciativa, retransmiti-la no programa PGP. Eu estou aqui no estúdio do PGP, em Caeté. Desejo a vocês duas uma ótima conversa, um bom trabalho, um bom debate e desejo uma boa noite para você, Adriana, aí em São Paulo, e uma boa noite, bom trabalho para você, Marbrisa, aí em Portugal. Nossa, muito obrigada, Gustavo, aí por toda a parceria, por toda a divulgação aí da nossa live. A live também vai ser transmitida aí pelo seu canal do PGP. E como diz a Marbrisa, é com muito júbilo que nós te agradecemos aqui.
e foi um prazer imenso aí te conhecer, viu? Prazer é todo meu. Um abraço. Bom, então, né, o Gustavo aí já deu um oi, já se apresentou pra gente. Agora vamos aí, né, a nossa live com a nossa querida Marbrisa. É uma alegria imensa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Marbrisa pessoalmente, aqui no Brasil, em uma das suas viagens, em 2020, no período da pandemia. E foi, assim, como ela mesma diz, né? Foi um encontro mágico de duas fadas humanas a serviço aí do bem maior, de poder levar esses conhecimentos às pessoas, dessas terapias incríveis. Então, Marbrisa, já te apresentei. Se você quiser complementar mais alguma coisa, fique à vontade. E estamos aqui para esse bate-papo maravilhoso. Antes de mais nada, minha gratidão pelo convite. E foi muito bom te encontrar em 2020. A gente encontrou em São Paulo, você no seu trabalho, e nós celebramos, né, aquele momento muito mágico de pirim-plim-plim, né, que eu acredito que a vida ela precisa mesmo ser intercalada de momentos mágicos, de encantamento. E hoje eu gostaria, então, de falar um pouco dessa minha trajetória, mas antes eu gostaria de pedir às pessoas para fazer um pequeno relaxamento, que o meu trabalho todo é pautado em estados elevados da consciência. Então, eu vou convidar as pessoas que fechem os olhos e inspire profundamente. Inspire paz. Produza paz. Exale paz. E, novamente, inspire profundamente. Inspire paz. Produza paz. Exale paz. E, finalmente, visualize a paz no seu coração, abraçando o planetinha Terra. E com o coração em estado de júbilo, que possamos comungar nesta live um pouco de esperança, serenidade e a crença no mundo melhor. Que gostoso! Até relaxei aqui, viu? Que bom, Adriana. Bom, Má, você está me ouvindo bem, né, Má? Sim, eu estou te ouvindo muito bem. Bom, então vamos começar aí o nosso bate-papo, né? Conta pra gente como que surgiu aí o seu interesse pelas PICs, né? Pelas práticas integrativas. Adriana, o meu interesse, na realidade, ele começa na minha infância, que é exatamente na família que eu nasci. A minha mãe, ela é bisneta de índio com português. E agora que eu estou convivendo mais com os povos indígenas, é que eu vou tomando consciência a educação que eu recebi. Porque a minha mãe, ela sempre foi pautada na natureza, no que tange a alimentação, a questão do vestuário, os valores que ela foi me passando, desde a questão da cosmética. Eu lembro, por exemplo, a minha mãe passava aloe vera no meu cabelo. Então, assim, era tudo muito natural. E sempre estávamos em contato com a natureza. E as bezedeiras, né? E a fé que vem do meu pai, da minha mãe. E no fundo, era até, hoje nós damos o nome de reiki, né? Mas a fé, né? A transmissão da intenção. A intenção é tudo, a intenção do amor, que é oposta à intenção do ódio. E a minha mãe, ela sempre me ensinou a compartilhar, né? Então, eu quero dedicar essa live a do Carmo
e em memória do meu pai, o Dito da Cota. Então, na realidade, eu cresci nesse ambiente. E quando eu vou para a universidade, eu me formei na UFMG, e na época a gente depois podia tentar uma transferência para a medicina, se desejasse, mas eu vi naquele ambiente de anatomia, neuroanatomia, dissecação de cadáver, mas eu sempre procurei disciplinas para além da psicanálise e do behaviorismo, eu buscava transpessoal. E eu tive a honra de ser aluna durante 3 anos do Pierre Vai, o francês que criou a Unipaz, a Lubrat, e ele me acompanhou durante 3 anos. E foi toda a diferença do meu curso, porque eu era muito jovem, eu tinha 17 para 18 anos, e com ele eu aprendi a fazer terapia regressiva, hipnose, a questão dos chakras, a meditação, os florais. Por exemplo, os florais, eu vi nascer, né, todo esse processo dos florais de Minas, do Saint-Germain, porque tudo isso era novidade no Brasil, quando veio o floral de Bach. Então, a minha formação, ela vem já desde a infância. E eu sou uma profissional que eu não consigo conceber somente esse lado de teorias, né, sem associar o ser humano como um todo. E nós, brasileiros, nós temos que honrar a nossa origem, dos povos indígenas, do negro, do branco. E as práticas integrativas, ela diz tudo isso, ela integra o homem, o ser humano, que o Jung tão bem descreveu nisto, né? Nossa, que lindo, Mar, que lindo. E é como também um resgate, né, dos conhecimentos ancestrais, muitas coisas que as nossas avós, bisavós, né, já faziam, e depois, com todo o avanço tecnológico, científico, muita coisa ficou esquecida e até mesmo assim menosprezada. E hoje a gente vê aí as PICs, né, voltando com toda a força de novo, essa sabedoria milenar aí imperando em nossas vidas, para tratar novamente aí o ser humano como um todo, né? Como você falou, de uma forma mesmo holística, integral, não vendo apenas uma parte, mas como um todo. E como que foi, assim, Marbrízia, o seu trabalho pioneiro aí na PAI de Caeté, Minas Gerais, né? Associada aí às práticas integrativas nos anos 80. Conta pra gente como que foi isso. Assim, Adriana, quando eu me formei, né, eu logo comecei a criar, junto com a prefeitura de Caeté e toda uma equipe, a PAI de Caeté. E durante 7 anos eu fui psicóloga da PAI de Caeté em Minas Gerais. E a seguir eu passei a ser diretora da PAI. E quando eu assumi a direção da PAI, eu disse assim, bom, essa instituição tem que ter a minha cara, né? E ter a cara da Marbrisa é ter realmente todo esse processo das práticas integrativas e complementar, que na época a gente usava o termo holístico. Isso em 87, Adriana, eu consegui, junto com a comunidade de Caeté e toda a equipe, né? Nós integramos lá yoga, meditação, fitoterapia, horta comunitária, fizemos uma sensibilização dos pais, a hipnose, que eu comecei a aprender hipnose também nessa época, ainda era estudante. Então, a gente fez um trabalho que ele foi pioneiro, só que eu não tinha noção do que estávamos fazendo. Eu apenas queria fazer o melhor para aquelas crianças, que também tinham crianças da FEBEM, haviam crianças também abandonadas. E a partir do momento que fizemos isso, na época também foi criado o IBRAMENA, Instituto Brasileiro de Medicina Natural, com os médicos psiquiatras gêmeos, né, o Marcelo Oliveira e o Marcos Mundim, e fizemos um trabalho envolvendo a espiritualidade,
envolvendo a comunidade. E depois começamos a viajar pelo Brasil, isso nos anos 80. Fomos a São Paulo, começamos a ser convidados por vários estados brasileiros. E depois escrevemos o livro, o Tratado de Saúde Holística, com pesquisas entre os florais, a homeopatia. E foi muito bonito esse trabalho. Foi um trabalho com os profissionais da área de saúde, psicólogos, enfermeiros, médicos, administrativos também, junto com a prefeitura de Caeté. E assim, foi tão lindo, isso nos anos 80. E ficou a marca ali. Foi nessa época que comecei a conhecer toda essa turma dos florais, porque o floral de Bach estava entrando no Brasil. A gente conseguiu fazer nessa época um congresso em Minas Gerais, que reunimos quase 800 pessoas em Belo Horizonte, e reuníamos sempre em Belo Horizonte sobre o Ibramena, Instituto Brasileiro de Medicina Natural, que até hoje continuamos parceiros. Então, essa trajetória, ela foi muito bonita, e hoje eu fico assim, muito feliz, mas feliz na alma, da minha alma dá pulinhos de alegria, quando eu vejo o Brasil ter exatamente essas práticas integrativas e complementares no Sistema Nacional de Saúde, o SUS, né, do Brasil. Aqui é Sistema Nacional de Saúde, aí no Brasil é Sistema Único de Saúde, eu não sei a sigla do Brasil, é SUS, né, no Brasil? SUS, Sistema Único. Sistema Único, desculpa, porque aqui é Sistema Nacional de Saúde. Então, assim, é muito forte essas práticas integrativas e complementares no Brasil. Ela é muito poderosa, ela é um exemplo para o mundo. É um exemplo para o mundo. A Europa nós não temos com essa força que se tem no Brasil. Agora, é óbvio que tinha que ser no Brasil, porque a nossa miscigenação, a nossa cultura, ela é enraizada nessas práticas complementares. E ela está sempre ajudando a florescer o ser humano. Nós não podemos ficar só pautados no químico, porque ela vem complementar. Eu vejo as práticas integrativas como preventivas. E a prevenção é tudo que precisamos. Porque se realizamos uma boa prevenção, adoecemos bem menos. Então, temos que investir na saúde para depois combater a doença. Daí eu falar tanto na saúde mental e não na doença mental. E esse trabalho, ele realmente deu frutos. Toda a minha trajetória aqui na Europa, eu tenho 30 anos de Europa, e quando eu vim do Brasil para cá, isso em 1991, eu trouxe na minha bagagem, né, kits de florais aí do Brasil, e toda a minha prática, mesmo como profissional de saúde, ela sempre faz um convite ao meu paciente para resgatar o seu mais self através da sua essência como humano, como divino. E eu não tenho dúvidas que se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus fica sorrindo quando nós fazemos uma parceria direta com a natureza e com a sabedoria do sagrado. Nossa, que lindo! Eu concordo plenamente aí com o que você falou. E realmente foi um trabalho pioneiro aí na APAE nos anos 80. A gente ainda nem tinha política, né? A gente ainda nem tinha a Constituição Federal, ainda estava tendo uma luta ali para toda essa construção, principalmente do Sistema Único de Saúde, que também veio nascer já no final da década de 80. E a política hoje que a gente tem de práticas integrativas aqui no Brasil nasceu em 2006, né?
foi regulamentado em 2006. Então, olha, nos anos 80 você já estava aí sendo a pioneira com as práticas integrativas. E eu sou apaixonada por esse universo, porque eu tive contato com essas terapias em 2017. É muito recente. E eu me encantei, falei, poxa, práticas que você vai poder ajudar pacientes, como eu já ajudei dentro do hospital, pessoas às vezes com ideias suicidas, gente depressivas, e tomar um floral, fazer uma sessão de reiki, fazer uma constelação familiar e despertar para o potencial dela. Às vezes ela está ali numa situação que ela não consegue enxergar uma saída, quer morrer, quer tirar a vida, acha que não tem mais jeito. E aí você vem com essas propostas, né, com esse tratamento, e depois elas falam, nossa, muito obrigada, eu achei que não tinha mais jeito, e tem. Então, assim, é incrível. E aí, falando, né, novamente aí dos florais, né, e conta pra gente como que surgiu aí esse ecossistema, agentes ativos da felicidade, como que surgiu esse É sistema? exatamente isso, quer dizer, a minha mineirice, né? Eu sou mineira, uai, e claro que eu passei por um processo de aculturação aqui na Europa, mas eu sempre tive o cuidado que eu dizia que esse meu jeito brejeiro de ser e de falar, eu não queria perdê-lo. E é muito interessante que quando eu morei na Alemanha, eu passei a conviver com grandes cientistas. Eu fui para Heidelberg, de Heidelberg eu fui para Greifswald, na universidade lá. Eu tinha um companheiro cientista na área da física, e eu passei a ter convívio com cientistas da neurociências, da física e outros, né? E eu achei muito interessante a forma como eles criavam, né? Porque tinha muita espontaneidade e muitos encontros, né? Eles encontram, conversavam, e dali surgiu uma ideia, testavam, no caso do estudo era as proteínas em terceira dimensão, e aquele convívio com aqueles cientistas, eu também ficava muito nas florestas, eu andava muito de bicicleta nas florestas da Alemanha. E um dia, falando dos estados elevados da consciência, porque você em contato com a natureza, né, você eleva a sua consciência, eleva. E eu andando de bicicleta numa das florestas, me veio um insight. Me veio um insight que foi justamente isso, porque como eu estava lidando com tantos cientistas e vendo a forma como eles criavam, eu pensei, mas eu também preciso criar algo. E o que eu vou criar? Né? E aí eu pensei de criar o meu melhor. E como eu investigo e estudo a questão da felicidade, né, através da Universidade de Lisboa, e tem contatos, né, com excelentes professores, então reunimos grupos de psicólogos, médicos, psiquiatras, filósofos, e criamos os agentes ativos da felicidade. Os agentes ativos da felicidade, inicialmente, ele começa como um coaching. Ele começa com um coaching para despertar o meu melhor. O meu melhor. Que eu vou despertar as minhas forças e virtudes de caráter. E eu acredito que para que possamos acionar a nossa saúde mental, nós precisamos fazer uma viagem ao nosso myself e nos encantarmos com a nossa essência. Porque quando nós nos encantamos com a nossa forma de ser, com tudo aquilo que eu tenho de bom, bonito e belo na minha existência, eu posso florescer. E assim eu posso, de uma certa forma, ir lá nas minhas feridas e tratá-las, principalmente as minhas feridas emocionais. E os agentes ativos da felicidade, ele surge como um coach, onde eu e o professor Mário Simões redesenhamos essa técnica, né? Criamos, ela surge nesse passeio que eu tenho lá na Alemanha, como insight, né? E vem em Portugal, redesenhamos isto. Depois, a partir daí,
parece que fomos abençoados pelo divino. Aliás, eu digo isso, eu não criei nada, eu recebi um insight. E insight, para mim, é sagrado. Eu acho que todo ato de criar, ele é divino. E aí, a partir daí, nós começamos a fazer workshops, Brasil e Portugal, entramos para a universidade, fazemos parte de módulos de pós-graduações, tanto em Portugal como no Brasil. Fazemos parte do Executive Master Positive Psychology da Universidade de Lisboa, que está à frente a professora Helena Marujo. Depois fomos à Universidade Fernando Pessoa, demos uma formação na Universidade dos Agentes Ativos da Felicidade. No Brasil, participamos do congresso da Unifesp, e depois de pós-graduações também, em faculdades paulistas, a convite do professor Osmar Colás, e a partir daí não paramos mais. Né? Praticamente todos os anos participamos de congressos, conferências, realizamos workshops e fazemos o atendimento, tanto individual, como em grupo e como comunidade. E de uns tempos para cá, eu estou colocando as práticas integrativas e complementares, que é exatamente a questão dos agentes ativos da felicidade, junto com a terapia da floresta. A terapia da floresta foi uma iniciativa no Japão, principalmente para os executivos, e agora eu estou com um projeto para tentar implementar isso aqui em Portugal e também no Brasil. Eu costumo dizer, Adriana, que o dia que eu deixar de me meter em projetos, eu posso morrer, porque projeto é minha vida, estou sempre inventando moda, né? E os agentes ativos da felicidade, nós fomos parar na reitoria da Universidade de Lisboa. Nós somos convidados pela reitoria da Universidade de Lisboa a realizar workshops para os docentes da universidade e todos os funcionários. E nesse dia, eu lembro do professor virar para mim e falar assim: ô Marisa, ô Marbrisa, deixa eu te falar uma coisa, acima da reitoria não tem mais nada, assim, onde é que você quer chegar mais aqui? E foi interessante, porque aí eu percebi que eu tinha que fazer um outro espaço para além do acadêmico. E comecei a me abrir, né, para conferências para a comunidade, indo para prefeituras, para a universidade sênior, também já fiz programa de rádio, dando entrevista em televisão, porque eu tive um professor que faleceu, Luiz Miguel, que ele dizia assim: um doutorado, ele não é para ficar dentro de uma biblioteca, ele só faz sentido se ele for para a comunidade. É verdade que eu ainda não terminei meu doutoramento, mas já fiz uma grande parte e continuo imbuída na minha prática, da minha investigação, daquilo que eu acredito. E para minha surpresa, parece que o universo vai se conspirando. Então, eu fui convidada a ser também embaixadora do Festival do Planeta del Spirito, na Itália, onde reúne tribos do mundo inteiro, dos povos indígenas. Então, os povos indígenas é a coisificação, né? É a prática real, humana, das práticas integrativas e complementares. Então, eu tive o prazer e a honra de estar lá, e depois eles vieram a Portugal, e nós fomos convidados para ir ao Parlamento Europeu. E no Parlamento Europeu, a minha intervenção foi exatamente associar a sabedoria dos povos indígenas no artesanato, né? No processo de cura, da fitoterapia, dos florais, da meditação, do pensamento, do amor, com a ciência. E falando desde a psicologia positiva.
E eu fiz também, de novo, um trabalho pioneiro, né? Fiz um trabalho pioneiro em Caeté, com, com as práticas integrativas, que na época era holística, e fiz um trabalho pioneiro aqui, e na Universidade de Lisboa, no ISCPS, né? Eu consegui, através das pessoas que estão à frente, né, dos diretores, nós fizemos um seminário dos agentes ativos da felicidade, da ciência à sabedoria dos povos indígenas, com os povos indígenas. Juntamos professores, os acadêmicos, como a professora Olga, falando da fitoterapia, neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, antropólogos, e os povos indígenas, a sabedoria deles. Então, quando a ciência se junta, né, à comunidade, eu acredito que Deus deve ter orgulho da gente. Ele deve pensar assim, eles estão indo no caminho certo. É preciso fazer essa comunhão. E o Brasil tem tudo para florescer. O brasileiro precisa resgatar a autoestima dele. Nós somos encantadores. Nossa, que lindo, Marisa. E assim, a sua história, ela lembra também um pouco aí da minha, né? Porque você teve um insight, estava ali andando de bicicleta na natureza, vem aquela ideia. E eu, quando eu conheci as PICs, eu não tinha nenhum conhecimento assim diferente de você, né? Eu não sabia nada mesmo. Aí fiz o meu curso, né? Minha especialização em saúde pública na Unifesp, eu ouvi falar das PICs, eu falei, nossa, vou fazer um curso de Reiki. Uma terapia para ajudar os pacientes com imposição de mãos. Aí fiz um curso, comecei a me auto-aplicar, senti uma melhora, senti isso que você falou, essa conexão com a essência, né? Porque é isso que o ser humano precisa, voltar para casa, né? Se reconectar com ele mesmo. E a partir daí me veio a ideia de poder ajudar os pacientes no hospital, que também foi uma coisa nova, né? Quando eu iniciei isso dentro do Hospital São Paulo, para quem está aqui em São Paulo conhece, dentro da Unifesp, me achava até como uma louca. O que essa menina está fazendo? Reiki? Não, o que é isso? E eu comecei ali a aplicar o Reiki em pacientes com ótimos resultados, nos colegas de trabalho, e a partir daí surgiu o projeto. Hoje também estou como uma embaixadora aí do Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia. Então, nada foi assim do nada. Tudo veio mesmo de uma inspiração, e um dia eu estava em casa e me veio assim, cria um projeto lá no hospital para oferecer Reiki para o pessoal. E assim também você vai divulgar as práticas integrativas, porque o intuito até dessa série, né, dessas lives, é poder levar essa informação, porque tem muitos profissionais da saúde que desconhecem dessas terapias incríveis que eles podem agregar. Você como psicóloga, aí terapeuta floral, né, representando hoje os povos indígenas, fazendo esse resgate da cultura indígena, que é uma coisa mais linda. Então, é tudo voltado mesmo para a essência. Agora, eu tenho uma dúvida, Má. Aqui no Brasil, a gente tem aí, né, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e com muita luta, nós conseguimos criar essa política para oferecer as práticas integrativas de forma voluntária hoje aí, né? Forma voluntária e também pelo próprio SUS. E aí, em Portugal, como que funciona aí essa parte das PICs? Tem alguma lei, tem alguma política aí que regulamenta as práticas integrativas? É o seguinte, no Sistema Nacional de Saúde, não. Há uma luta imensa. Por exemplo, eu ainda, assim que eu cheguei a Portugal, eu comecei logo a divulgar os florais, e eu consegui, junto com o professor Mário Simões, nós realizamos 3 formações de terapia holística, terapeuta holística, dentro da faculdade de enfermagem. Na época era a diretora Noélia, enfermeira, e fizemos isso, que foi pioneiro. Depois também eu fui convidada pelo professor catedrático Rui Perestelo, onde eu fui na faculdade, lá em Coimbra, e dei uma aula para os médicos veterinários sobre os florais. Foi um trabalho também pioneiro, e
vamos tendo situações pontuais. Temos aqui em Portugal muito o estudo, né, da medicina tradicional chinesa, onde tem associações, tem encontros, e a naturopatia é que geralmente abarca toda essa questão das PICs do Brasil, né? Que seria a fitoterapia, a aromaterapia, a alimentação natural, mas ela não é validada mesmo, ainda não. Né? Há um reconhecimento, a população, de um modo geral, procura imenso, a população ela procura, ela busca esse tipo de atendimento, né? Mas ela não é autorizada pelo Sistema Nacional de Saúde. É uma luta, né? É uma luta, apesar de que já muitos médicos já vão fazendo trabalhos dentro da área, já vão fazendo alguns seminários, congressos, outros profissionais de saúde também. Então, vamos tendo os movimentos, né? Mas a legalização mesmo, ainda não. Ainda não. Né? Ainda não. Porque eu conversei com uma enfermeira aí que mora em Portugal, e ela comentou uma vez, ela falou, Adri, aqui os médicos prescrevem reiki junto com o tratamento, né, convencional. E eu achei aquilo assim incrível. Eu falei, nossa, que coisa incrível, maravilhosa. Já pensou integrar de novo, né, o conhecimento convencional com esse conhecimento aí integrativo? Todo mundo ganha, né, Marbrise? Ganha o paciente, ganha a equipe, o próprio planeta ganha, porque a gente começa também a ter pessoas mais autoconscientes, né, das suas responsabilidades, porque a gente ainda vem aqui no Brasil de um sistema, de uma cultura muito curativista, onde a gente delega a nossa saúde para o outro, né? Você chega no médico, o médico tem que resolver tudo por você, quando na verdade a gente também tem as nossas responsabilidades com a nossa alimentação, com nossos pensamentos, com tudo aquilo que a gente faz, porque aquilo vai reverberar, vai repercutir de alguma forma. E eu vejo as PICs como essa ferramenta, né? Devolvendo aí para o ser humano a autorresponsabilidade, né? O autogerenciamento pela sua vida. Você, como psicóloga, então, deve saber isso assim, todos os clientes, talvez, que procuram querendo solução, né? E aí, quando você fala, não, você é quem tem que mergulhar, encontrar, muita gente até fala, nossa, mas como? Porque o pessoal quer tudo pronto. Então, as PICs é esse caminho incrível. Eu estou muito feliz, viu, de você ter aceito conversar comigo. Também quero deixar aqui um agradecimento à Thalita Margonari. Foi através da Thalita Margonari que eu te conheci, né? A Thalita aí, administradora dos Florais Saint-Germain aqui no Brasil, no mundo, né? Foi através dela, ela me falou de você, das suas pesquisas, e a gente acabou se conhecendo, então se não fosse essa ponte, hoje talvez não estaríamos aqui, né, Mar? Bom, Mar, então eu abro aqui para você fazer aí suas considerações, eu não sei se tem alguma mensagem, alguma pergunta aqui no chat, se alguém quer saber mais alguma coisa aí de Portugal, aí das práticas, se quiserem, pessoal, já deixa aqui as perguntinhas, que a Marbrise vai ter o maior prazer em responder, né? Eu quero aproveitar. Então, abre aqui para você, né, fazer isso. Inclusive, a Miriam já passou aqui o seu Instagram dos agentes, o seu Instagram pessoal, caso alguém queira. E se alguém quiser também contratar aí o serviço da Mabrisa, como que ela faz? Explica aqui para a gente. Tá. Eu quero mandar um beijinho para a Thalita. A Thalita eu a considero como irmã de alma. Nós duas criamos coisas juntas. E eu ministrei 2 cursos dos agentes ativos da felicidade com o Saint-Germain, e também outros sistemas florais. Falou que flor é encantamento. E eu vejo a flor realmente como um convite, como um beijinho de Deus aqui na Terra. E ela tem uma capacidade quântica de realmente trabalhar o nosso corpo físico, emocional e espiritual. E o floral, ele é realmente um instrumento, uma ferramenta para trabalhar esses 3 níveis. Depois, a hipnoterapia é um processo muito importante, que Freud começou esse trabalho, mas com a hipnoterapia, aqui nós temos o Laboratório Limite, que ele investiga esses estados
alterados de consciência. E o estado alterado de consciência, ele pode ser desde uma situação de crise, que você vai alterar a sua consciência, até você entrar num estado modificado de consciência pela hipnose, mas você agregando outros valores, como os florais, como o reiki, como o contato com a natureza, a meditação, o nosso próprio coaching, que ele é validado cientificamente, nós aplicamos ele em médicos, enfermeiros, de 2 centros de saúde aqui em Portugal e validamos. Um determinado tipo de música que você ouvir, o sabor agradável, a contemplação, você vai elevar a sua consciência. E um estado elevado de consciência, ele é curativo. E a sociedade precisa aprender a selecionar aquilo que é bom, bonito e belo para o nosso corpo, para as nossas emoções e para a nossa alma. E eu acredito nisso, que nós, profissionais de saúde, nós temos o dever de ir para além do nosso consultório. Eu senti muito isso na pandemia, porque assim, as nossas agendas, elas já estão com lista de espera. Acho que quase todos os profissionais da área de saúde. Nesse momento, nós atendemos principalmente médicos, enfermeiros, praticamente em estado de burnout. Essa pandemia virou muita gente do avesso, sobrecarregaram as pessoas de trabalho. E depois as pessoas que ficaram em casa, presas, né? Elas entraram num processo mesmo de depressão, ansiedade, fobia. E é preciso, urgentemente, partir para uma proposta preventiva que saia para além do nosso umbigo. E por isso que nós, dos Agentes Ativos da Felicidade, o nosso projeto agora é dar ciência à arte de ser feliz. Não dá mais para ficar somente nos consultórios. Nós, profissionais de saúde, temos que nos misturarmos, nos reinventarmos com a comunidade. Né? É ir à dança, é ir à música, é levar informação, é levar cultura, é aquilo que eu chamo de felicidade interna bruta, que eu aprendi com o meu professor, Gabriel Mota, que o doutoramento dele é felicidade e economia. E nós precisamos fazer isso. E quando eu fui a Caeté, porque eu tenho um amor assim, enorme por Caeté, desde criança eu frequentava Caeté, morei 10 anos em Caeté, fui diretora da PAI, agora retornei há uns 2 anos atrás, conheci o Gustavo, né? Apresentei um projeto para o prefeito de Caeté, e eu quero deixar um recado para todas as pessoas que estão me ouvindo, mas em especial para Caeté. Caeté, eu chamo de uma cidade feliz. Ela tem lá uma natureza grandiosa, ela tem a fé como o Santuário da Serra da Piedade, ela tem uma comunidade alegre, comunicativa, ela tem tudo para ser uma referência mundial. Então, eu deixo aqui através do Gustavo, tá, Gustavo? Gratidão. É um desafio à comunidade caetense, às escolas, aos empresários, aos políticos, às pessoas, né? Invistam nessa cidade, mas invistam naquilo que ela tem de melhor, que é a natureza. Por que não transformar Caeté numa referência do Brasil das práticas integrativas e complementares, juntando toda a comunidade? Eu acredito nisso. E eu vou batalhar por isso. Eu sei que eu não estou sozinha. Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, hoje nós estamos aqui, né? Eu, você, Adriana, com seu projeto lindo, o Gustavo, nós somos uma trindade
E a mensagem que eu quero dizer é o seguinte: a ciência tem que se unir à comunidade em prol do nascimento do novo ser humano, em prol da nova comunidade. E eu vou finalizar aqui contando uma historinha, que é uma historinha que eu conto sempre, aprendi com o professor Pierre Vai, na Universidade Federal de Minas Gerais. É uma história que muita gente conhece, mas imagina que você é uma criança e está ouvindo a vovó cantando uma história, com aqueles olhinhos de curiosidade. Era uma vez uma floresta linda. E um dia ela foi incendiada. E a bicharada toda ficou muito assustada, olhando aquela casa pegando fogo. Mas nisto, o beija-flor, o nosso colibri, o menor pássaro do mundo, ia a um lago, pegava uma gotinha, voava, ia lá na floresta, plim, soltava aquela gotinha. Voltava de novo ao lago, pegava uma gotinha, voava até a floresta, soltava uma gotinha. Estava fazendo isso de forma incansável. A certa altura, a girafa, o rinoceronte, o hipopótamo, o macaco, o coelhinho, o leão, olhando aquilo, começaram a dar uma gargalhada. E o leão, o rei da selva, perguntou ao beija-flor: Ô beija-flor, você, que é o menor pássaro do mundo, será que você está achando que com essas gotinhas que você está levando aí, vai apagar o fogo da nossa floresta? O beija-flor respondeu: bem, se eu vou apagar, eu não sei, mas a minha parte eu estou fazendo. Então, se cada um fizer a sua gotinha do beija-flor, nós teremos um planetinha Terra maravilhoso. Um beijo. Marbrisa Oliveira. Nossa, Mar, que lindo. Nossa, não tenho nem palavras aqui mesmo, só te agradecer aí por esses momentos mágicos. Você é um ser de muita luz, né? Não que os outros não sejam, é o que eu costumo falar. Todos nós viemos com a nossa essência, com a nossa luz interior. Alguns têm uma facilidade, conseguem acessar isso mais rápido e aí transborda, né? Transborda essa luz, transborda esse amor e começa a iluminar outros lugares, outras vidas. E o intuito mesmo, eu creio que da tua missão é esse, né? É fazer a sua parte. Não importa, mas não vai dar certo. Não. O que eu posso fazer? Estou fazendo. É como eu. Quando eu comecei o projeto, isso não vai dar certo. Tudo que iniciei aqui não vai para frente. Eu falei, não importa, eu vou tentar, né? Vou tentar. Então, se cada ser humano olhar dentro de si e ver o que ele pode contribuir. Você não precisa ser um terapeuta, basta ser um ser humano, né? Procura aí perto da sua casa, algum lugar que você possa fazer algum trabalho voluntário, ajudar em uma instituição. Vai lá contar historinha. Gente, é isso, é olhar dentro de si e somar nesse universo, porque você não está aqui só para enfeitar esse planeta. Todo mundo vem com uma missão, né? Como a natureza, a floresta, é uma diversidade de plantas, de árvores, tudo, mas cada uma está ali cumprindo o seu papel. A mesma coisa dos seres humanos, não tem inferior, superior, tem aquelas pessoas que se conectam com a sua essência e se tornam aí um canal, né? Um canal para esse universo incrível, para Deus atuar através dele. Então, gratidão infinita. Aí você, agora em Lisboa, já são 22 horas, né? E 8 minutos. Gratidão aí ao Gustavo Pinheiro, do programa PGP, também está transmitindo a nossa live. Gratidão a todos aí que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois. E é isso, Marbrisa querida. Beijos no seu coração, muita luz aí na sua vida e continue sendo essa fada humana aí, iluminando e criando coisas, né? Criando, porque a gente é um potencial ilimitado. A gente é que se limita.
Eu até esqueci de compartilhar aqui, mas eu criei um mini curso gratuito sobre práticas integrativas, justamente para informar as pessoas, para conhecer essas terapias, procurar numa OBS perto da casa dela, na Secretaria Municipal de Saúde, e se não tiver, cobre, chegue lá na prefeitura, cobre isso das autoridades, porque já é uma política e as pessoas merecem ter esses tratamentos, né? Um tratamento que não tem tanto impacto financeiro. Reiki é o quê? Canalização dessa energia. Não precisa de instrumentos de nada, só precisa de seres humanos ali para doar, né? Esse o tempo. E tem muitas práticas aí incríveis, né? Como os florais, enfim. Então é isso, gente. Gratidão imensa a todos que nos acompanharam. Beijos. Um beijo para o Vamos Brasil. falando. Um beijo para a Adriana. Um beijo para o planetinha Terra. Gratidão.